Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que sim, aqui é a Thelma Rocha. Bem-vindos aqui ao meu canal de pintura, né? Bem-vindos aqui à minha mesa abençoada. E vamos hoje para a primeira aula, né? Para a aula do primeiro risco da minha apostila, né? Flores de crochê com pintura. Mas a aula não vai ser dessa sexta hoje não, tá, pessoal? Não vai ser esse risco não. Eu coloquei aqui porque ele tá prontinho, né? Só pra gente começar o vídeo, tá? Esse aqui vai ser mais pra frente, tá? A aula dessa sexta, tá? Hoje vai ser a aula que é assim, o meu trabalho mais pedido, é o pano sucesso, tá? Então, vou tirar aqui e mostrar pra vocês o que a gente vai pintar hoje, tá? Nós vamos pintar esse pano aqui hoje, que eu já adiantei, tá? Tá aqui o pano, eu já risquei, já coloquei o barrado de sucesso, ó, que tem a videoaula no meu canal, Thelma Rocha Artesanatos, tá? Na videoaula, tá só essas carreiras aqui. Aí eu aumentei essas carreiras de bloquinho, ó, de 2 pontos altos e 2 correntinhas, porque eu acho que fica muito lindo esse detalhe, tá? E, pessoal, vocês estão vendo aqui que eu já adiantei, né? Ó, adiantei as folhas. Não fiz o retoque nas folhas ainda. Eu ia fazer, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu quero que vocês olhem bem... Quero que vocês olhem bem olhado, como algumas pessoas falam no interior. Dá uma olhada aí, bem olhada, como que fica sem retocar, tá? Que é respondendo já a perguntas de vocês. Ai, Thelma, mas tem que retocar mesmo? Ai, eu não gosto. Olha como elas ficam sem retocar. Aí depois eu vou voltar aqui com as folhas retocadas, né? Revivadas, como uma aluna minha falava. Eu vou revivar minhas folhas. Como fica linda depois que a gente dá o retoque, tá? Então, pessoal, antes da gente começar a nossa aula, eu vou falar para vocês que cores eu usei aqui nos botões, tá? Eu usei essas cores aqui, ó. Tá? Eu preenchi com amarelo canário, ó, usei 3 amarelos e o laranja, ó. Usei laranja para fazer a parte de sombra, né, profundidade. Primeiro, eu preenchi os botãozinhos, igualzinho os botões da papoula, tá, pessoal? Ó, se você não assistiu a videoaula de como pintar papoulas, um modelo de papoula, esse risco aqui, os botãozinhos é igualzinho da papoula, tá? Então, eu preenchi com amarelo canário. Fiz a profundidade, né, a sombra com laranja. Aí, defini, né, os botãozinhos com amarelo ouro. E depois vim dando luz com amarelo limão, tá? Ficou assim lindo. Quando eu fazer o retoque nas folhas, eu vou dar uma pinceladinha de branco, bem tiquinho mesmo, tá? Que vai ficar mais linda ainda do que já tá. Então, pessoal, hora que eu fazer o retoque nas folhas, eu dou uma pinceladinha de branco nos botões. A sombra eu fiz igualzinho, ensinei para vocês no risco de girassol, tá? Eu fiz com clareador e o verde glacial. Então, já dei essa adiantada. Quero mostrar aqui para vocês, ó, que eu dei uma manchada aqui, ó. Tomo tanto cuidado, mas gravando a videoaula, né? Como é um pano para videoaula, é claro que tinha que fazer algum desastre, né? Mas aqui eu vou desenhar uma borboletinha e já vou ensinar para vocês, que quando pingar tinta assim, a gente faz assim, faz um bem bolado aí para não ficar feio. Então, eu vou desenhar uma borboletinha aqui, tá? Eu deixei cair aqui amarelo limão, tá? O que que a gente vai fazer hoje, nesse risco, nesse pano lindo? Eu vou ensinar vocês a fazer o chãozinho que eu faço, tá? Ó, o chãozinho que eu faço nos meus trabalhos, tá? Que vocês estão aí esperando, tá? Para fazer o chão, eu uso pincéis maiores, tá? Mas vocês podem usar menor. Esse aqui é o 815, é o 16, esse aqui é o 16 também, mas pode ser o 14, o 12, o 10, qual vocês se adaptar melhor, tá? Esses aqui já estão bem velhinhos, vocês estão vendo, ó, tá? Tá bem
bem lixado, tá? Eu uso clareador, geralmente eu uso para fazer o chãozinho. Clareador, eu uso ocre ouro, tem vez que eu uso ocre ouro, tem vez que eu uso o siena natural, de vez em quando também eu posso usar o mostarda, assim, cada época eu uso um, tá? Uso também o marfim. E depois que seca esse chão, eu venho com... Olha, eu coloquei a tinta tudo aqui, mas já sumiu tudo. Aí depois, pessoal, que o chão tá seco, que eu faço assim a sombra com sépia, tá? Sempre eu uso essas cores para fazer chão. Eu sei que tem muitos de vocês que faz o chão verde, mas eu não gosto, porque dá a impressão que as coisas tá no chão, entendeu? No gramado, assim. Se bem que uma cesta de flores pode ficar no chão, né? A hora que você tá colhendo as flores, assim, né? Com uma cesta, né? Pode dar essa impressão. Mas eu vejo que às vezes a pessoa pinta bule, pinta um bolo ou um pão e faz o chão verde. Então dá a impressão que o alimento está no chão, entendeu? Assim que a minha professora ensinou pra gente. E é o que eu tô passando para vocês. Essas cores aqui dá a impressão que tá na mesa, entendeu? Porque é a cor de madeira, mais ou menos, né? Que a gente faz assim mais ou menos, né? Porque a minha pintura não é realista, tá, pessoal? Minha pintura é decorativa. Tá bom? Então, sempre uso, ó, recapitulando, ocre ouro e essas outras cores, clareador, marfim e sépia, ou mostarda com essas cores, ou o siena natural com essas cores. Hoje eu vou usar o siena, tá? Siena, clareador, marfim e sépia. Hoje nós vamos usar essas cores, tá? E vou usar um pincel 16, mas vocês podem usar qual vocês se adaptar melhor. Mas ele tem que estar assim lixadinho, tá? Porque é melhor. Pessoal, antes da gente começar a videoaula, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curte o vídeo. E eu quero também, pessoal, agradecer a todos que já compraram a apostila. Uma semana que eu lancei a apostila, né? E várias pessoas já compraram, e eu preciso também falar para vocês que a apostila já está à disposição de vocês em PDF, ou se vocês quiserem, né, eu imprimo, né, e mando na casa de vocês, né. Aí tem o frete fixo, que é R$15, mas eu vou deixar o meu WhatsApp de vendas aqui embaixo desse vídeo, facinho para vocês, tá bom? A minha apostila em PDF, pessoal, quem fez para mim foi o Lucas Fontes, tá? Ele faz esses trabalhos assim digital, né? Ele edita vídeo, ele trabalha com marketing digital. Ele faz um monte de coisa lá que eu não sei nem o nome. Então, se vocês precisarem desse tipo de serviço, tá? O Lucas Fontes é filho da Cristina Holanda. Então, eu vou deixar o WhatsApp da Cristina Holanda aqui embaixo desse vídeo também, porque se vocês precisarem desse tipo de serviço, é só vocês falar com ela que ela direciona vocês ao Lucas, tá? O trabalho dele é impecável, muito profissional, eu amei, minha apostila ficou muito linda, sabe? Ele me fez muitas perguntas de cores, de como eu queria, entendeu? Então, ficou assim, muito legal a apostila. Ficou muito bonita, ficou perfeitinho, igual eu queria. Ele fez exatamente como eu pedi, me deu ideias para melhorar o que eu queria. Então, eu super recomendo o trabalho dele, tá? Ele chama Lucas e é filho da Cristina Holanda, tá? Então, eu vou deixar o WhatsApp da Cristina Holanda aqui embaixo desse vídeo para vocês. E outras perguntas também que vocês me fizeram, né? Se eu vou pintar todos os riscos da apostila? Sim, pessoal, vou pintar os 12 riscos, tá bom? Vou pintar todos com vocês. Se eu vou fazer folhas diferentes, vocês me perguntaram, sim. Essas folhas aqui é igual do risco de girassol, né? Que eu pintei aqui no canal com vocês. Igualzinho, mas eu pretendo fazer outros tipos de folhas com vocês também, tá?
Nos próximos riscos, eu vou ensinar folhas mais escuras que essa, folhas mais claras, mais delicadas, com um modo diferente de fazer. Quando a gente terminar essa apostila, vocês vão estar aí com uma bagagem assim de dicas muito legal. Vocês vão estar assim, depois vocês comentam comigo, tá? Vocês vão estar assim com bastante conhecimento que vai dar para vocês aplicar em outros riscos que vocês quiserem pintar, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro risco, vão ser 12, né, que são 10 da apostila e 2 de flores, né, que eu dei de presente para vocês. Eu vou pintar os 12 riscos. E também, algumas meninas que compraram a apostila, que tem canal, me perguntou se eu vou deixar elas pintar no canal delas. Como tem muitas, pessoal, muitas queridas que trabalham muito bem, muitas queridas que eu gosto, que já tá com o canal aí, ensina crochê, ensina pintura, depois que eu terminar de pintar os 12 riscos, eu vou assim, doar um risco para cada pintar no canal, tá? Não vou doar a apostila inteira, porque eu já vou pintar a apostila inteira, né? Mas como aí um agradecimento, um agrado, um carinho, né, por essas meninas que me seguem, são inscritas, gostam muito do meu trabalho, eu vou doar um risco para cada, tá? Pintar no canal delas e eu vou amar ver, assim, a pintura no estilo delas, tá? Aí elas vão ensinar o jeitinho delas, tudo bonitinho, tá bom? E outra coisa que vocês me perguntaram, se eu vou pintar aqui no canal da agora para frente, só risco de apostila minha. Não, pessoal. Vou pintar essa apostila, sempre eu vou pintar risco muito bonito que eu já tenho desenhado e vou doar para vocês. Eu até arranjei um jeito aqui para mim tirar foto e vocês imprimirem com mais facilidade, tá? Então, não vou pintar aqui no canal só minha apostila, eu vou pintar outros riscos. Como eu vou abrir um álbum de risco lá na minha página do Facebook, que é Thelma Rocha, crochê e pintura. Eu vou abrir um álbum lá de risco para mim postar risco, sim, que eu vou doar para vocês pintar, tá? De acordo com o que vocês me pedem, de acordo assim com o desenvolvimento de vocês, que eu desenho bastante, pessoal. Eu desenho desde criança e eu amo desenhar. Então, quando eu tô assim meio atacada, estressada de tudo, eu venho aqui para minha mesa abençoada e desenho, faço assim, pinto no papel, então eu gosto, então é uma coisa natural para mim. Eu tenho muito desenho que eu não vou pintar todos, entendeu? Tem desenho que eu desenhei há 2, 3 anos atrás que eu nem quero pintar mais. São bonitos? São, mas eu não quero. E estão me perguntando a respeito de outra apostila também. A próxima apostila depois dessa seria uma apostila de coração, uma ideia que eu tive, que eu já desenhei, que ficou muito lindo, muito assim prático para vocês, né? E só que assim, devido a alguns pedidos que eu tive, eu já tô desenhando outra apostila que tem muito a ver com essa aqui. Vai ser 20 riscos, tá? Porque tem pessoas que não querem uma apostila minha, mas não para pôr flores de crochê, entendeu? Porque faz tecidinho, que nem tem uma escrita aqui, que ela faz tapete com o número 8, barbante 8, e ela não gosta de linha fina. Ela não gosta nem do barbante 6, que ela acha fino. Então, ela não gosta de fazer crochê em pano de prato. Só que ela costura, sabe? Ela faz os barradinhos de costura nos panos e ela pinta um pouco. Então, ela tá esperando ansiosamente essa próxima apostila, que vai ser só de pintura. E tem muito a ver com essa. Então, vocês aprendam a pintar essa, porque a próxima apostila tem muito a ver com essa. E eu vou... Nessa próxima apostila, eu tô, assim... seguindo, assim... muitos pedidos de vocês. Para agradar, assim, o maior número de inscritas aqui do canal, de pedidos que me fizeram, mensagens que me mandaram, tá bom? Então, é isso, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui a fazer o chãozinho desse pano. Eu vou ensinar vocês 2 jeitos. Lembra? Quem me acompanhou, lembra que eu ensinei a fazer o sombreado aqui de 2 jeitos. Um jeito para quem tá ensinando e o jeito que eu já faço, que eu já tenho prática. Então, eu vou ensinar vocês dos 2 jeitos, tá? Vou dar 2 modos de fazer.
Eu vou fazer uma misturinha aqui nessa tampinha aqui de achocolatado, que eu guardo pra mim fazer isso. Ou pode fazer no godê ou num pizza, onde vocês quiserem, tá bom? Então, a gente pega aqui um clareador, ó, e faz uma misturinha, ó. Esse meu clareador já tá acabando, já. Então, vocês fazem uma bolinha aqui, ó, mais ou menos do tamanho da tampinha, ó. É como eu falo pra vocês quando a gente tá fazendo mistura. Vocês pensam assim, 10 de clareador e 1 de tinta, para não... Opa, balancei vocês. Para não ficar muito escuro, tá? Então, ó, uma bolinha de clareador, aí vocês pegam um tiquinho de tinta. É melhor vocês virem colocando do que colocar muito, tá? Ó, pra mim já tá suficiente, mas eu vou pegar mais um pouquinho. Ó, tá? Ó. Faz uma misturinha. Vai ser ruimzinho pra mim fazer aqui, mas eu vou dar um jeitinho. Vou aproveitar essa sujeirinha que tá aqui no meu pincel e vou passar aqui, ó. O pincel, assim, ele de lado, tá, pessoal? Ó. Você pega a tinta no pincel todo, ó, só de um lado. Aí você vira para o desenho, ó, tá? Pra fazer assim, essa... Ó. E vem assim, ó, pessoal, ó, de lado, tá, ó, tinta virado pra cima, tá? Aí vocês me perguntam, Thelma, que largura que eu posso fazer o chão? A largura que você gostar, tá, pessoal? Eu não vou determinar pra vocês. Tem gente que gosta de fazer o chãozinho, rente aqui, ó, pertinho do desenho. Tem gente que gosta de vir até aqui embaixo. Então, faça como você gostar, tá? Faça como você gostar. Ó, aqui, ó, deixa eu ver se tá dando pra vocês, senão eu faço e vocês não verem. Deixa eu arrastar aqui um pouquinho o suporte, ó. Ó. E vai varrendo assim, tá? Ó. Tinta pra cima, ó. Deixa eu ver se a minha mão não tá tampando. E com o pincel assim, ó. Se você não tem muita prática e você não consegue fazer retinho, porque tem que ficar retinho aqui, ó. Você pode pegar uma régua, ó. E vamos supor. Ah, eu quero que fica 2 centímetros aqui do pano sem o chãozinho. Então, você faz um pontinho assim, ó. No seu pano todinho, ó. Faz um pinguinho assim. Pra você ir reto, tá, ó. E vai marcando assim, só um pinguinho de tinta. Pra você não entortar, tá? Porque no começo, assim, é difícil, é um pouquinho difícil a gente conseguir fazer retinho, né, ó. Ó. Pra mim fazer reto, ó, eu pego a tinta assim, ó. Aí venho aqui, ó, e faço uma linha, ó. Tá? Aí eu sei que vai ficar onde eu quero, tá? Ó. Vou descer um pouquinho mais, ó. Que eu já tô acostumada de fazer. Se você não conseguir fazer uma linha reta assim, você faz como eu falei, tá? Risca com a régua. Ó. Ah, Thelma, mas eu acho que você fez muito claro. É só você colocar um pouquinho mais de tinta. É que eu não gosto muito escuro, tá? Então, você que é iniciante, que não consegue fazer direto, sem fazer a mistura, você faz isso, tá? Se você achar que tá muito pra cima o chão, você desce, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Ó, eu pego siena. Ó.
e o clareador, ó. Assim que eu faço, ó. Deixa eu ver se tá mostrando pra vocês direitinho, ó. Deixa eu arrastar vocês aqui. Ó, eu pego um pouquinho de siena, ó, só de um lado, ó, só de um lado, e passo rente do desenho, tá? Ó. Aí eu molho o pincel no clareador e faço isso, ó. Assim que eu faço, ó. Tomar cuidado aqui, senão eu vou descer muito, tá? Vocês veem que fica mais escuro, ó. Se você tá começando, eu aconselho você a fazer igual a misturinha, tá? Porque senão vai ficar muito escuro. Vai que você não gosta, tá? Ó, tô com siena puro, ó. Aí eu molho o pincel no clareador e venho, ó. Eu faço assim, tá? Ó. Depois que eu terminei, se eu ver que não ficou reto, o que que eu faço? Eu desço mais um pouquinho, tá? Com cuidado, para não ficar borrando, senão você vai parar lá embaixo. Então tem que fazer com cuidado. Vocês veem que fica mais escuro, tá vendo? Por isso que eu falo, quem é iniciante, é bom fazer a misturinha. Por quê? Pra não ter o perigo de ficar muito escuro, né? Vai que você mesma não gosta, ó. Então, ó, depois que... Mesmo eu fazendo assim, ó, como eu faço. Depois que eu termino, eu venho, pego mais siena e põe perto do desenho, tá? E com a sujeirinha do pincel eu desço, ó, tá? Ó. E se você fazer com a misturinha, ó, depois que você fez tudo, você pega tiquinho de tinta, pode pegar aí um pincel menor, tá? Aí você põe a tinta perto do desenho sempre, ó. Vira a tinta para o desenho, pincel em pé, porque pincel não é caneta e não é lápis, não é para segurar ele deitado, ó. Tá vendo? E vai varrendo com o pincel de lado, ó. Tá, ó. Arrastar vocês mais um pouquinho, ó. Tinta virada para cima, perto do desenho, ó. E vem misturando, para não ficar aquela lista feia, tá? Ó. Ó. Cheguei aqui, deixa eu ver se tá mostrando. Ó. Tá? Então, terminei com essa cor siena. Aí eu limpo o pincel bem limpinho. Não precisa lavar o pincel, tá, pessoal? Só limpar. Aí eu pego o marfim. Deixa eu ver se tem um marfim mais cheio. Ó, pego o marfim, tá? Pode ser o marfim, pode ser o areia, tá? Aí eu coloco tinta, ó, nele todinho aqui, só de um lado, ó. E venho aqui, ó. Deixa eu ver se não tá mostrando. Ó. Aqui embaixo, ó. E venho em linha reta, ó. Se você, assim, estragar a borrada, depois você tem que arrumar, descer, ó. E venho clareando, ó. Tá? Ó. Até mais ou menos na metade, tá? Não é pra você invadir onde você escureceu com o siena natural, tá? Ó. Até mais ou menos na metade. Ó. Tá? Ó. Eu quero pintar uns bichinhos, pessoal, que eu tô achando lindo. Aí eu vou ensinar vocês a fazer o chão, que vai ser assim mesmo, e fazer os matinhos, tá? O ano que vem eu vou fazer esse tipo de pintura, aí eu ensino vocês a fazer os matinhos, tá bom?
Então, você vai passando o marfim, ó. Pode ser o marfim, pode ser o areia, tá? Eu não gosto de passar branco, que fica muito branco, tá? Aqui eu peguei muito, eu vou limpar o pincel. Ó. Então, é assim, tá, pessoal? Que eu faço meu chãozinho. Aí, aqui, ó, eu espero secar. Tem que secar realmente, tá, pessoal? Secar mesmo. Pra depois a gente vir fazer aquela profundidade com o sépia, tá bom? Então, agora eu vou esperar secar, tá? Vou esperar secar. Vou fazer o retoque nas folhas, ó. Quero que vocês olhem bem essas folhas como estão. Pra vocês verem como elas vão ficar bonitas depois que eu fazer o retoque, tá? Então, vai secar isso aqui. Eu vou retocar minhas folhas. E volto com vocês pra gente fazer a borboletinha aqui, ó. Onde eu borrei. E fazer a parte, jogar o sépia aqui no chãozinho, tá? Aí, ainda essa semana eu venho pra gente fazer a cesta, tá bom? Que eu quero pintar um risco da apostila por semana, mas não vai ser por semana não, vai ser até menos, tá? Porque os próximos riscos vai estar mais adiantado, porque daí eu já vou vir com o chão pronto nos próximos riscos. Se eu fazer esse mesmo tipo de folha, já vai vir pronto. Aí, se eu não fazer, eu faço um pouco, aí um pouco eu faço com vocês, aí já vai adiantando. Até eu quero falar pra vocês que no próximo risco eu vou ouvir o pedido de vocês, eu vou pintar a cesta de girassóis, tá? Que é o que vocês me pedem há muito tempo. Esse risco e o risco da cesta de girassóis, que é o que vocês conheciam, né? Aí eu vou pintar esses dois riscos de cesta, aí eu pinto um de jarra ou o regador para não ficar enjoativo só cesta, né? Até a gente ir terminando a apostila, tá? Então, eu vou ali retocar as minhas folhas e eu volto com vocês. Voltei, pessoal, já secou aqui o chãozinho, mas primeiro eu vou fazer a borboletinha com vocês, tá? Então, vocês podem printar aí a borboletinha, ó, eu desenhei, tá? Ó, bem simplesinha. Mas eu vou tirar uma foto e vou colocar na comunidade aqui do canal, tá bom? Então, ó, vou desenhar aqui rapidinho pra vocês. Eu vou fazer essa borboletinha, eu vou usar flor de malva, pitaia e branco, tá? Que é o que eu vou fazer o miosotes aqui do pano, tá? Então, eu vou desenhar, eu desenho assim, ó. Vou fazer aqui um risquinho. Essa borboletinha facinha, ela é parecida com esse botãozinho da flor, tá? Então, faz as duas asinhas, ó. Aí, faz um corpinho, faz outro corpinho e os rabinhos. Aí, faz uma bolinha miudinha, ó. E as duas anteninhas, tá? Aí, aqui, ó. Vou fazer aqui a parte onde borrou, tá? Deu uma erradinha ali, mas não tem problema. Então, eu vou pegar um pincelzinho número 6, tá? E vou preencher com a flor de malva, ó. Como o amarelo é mais claro, não tem problema. Mas qualquer coisa, depois eu retoco, tá? Só vou fazer mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Preencher aqui tudo rapidinho. É bem facinho de fazer essas borboletinhas. Tá? Preenchi com a flor de malva. Aí eu vou pegar aqui o amora, não, pitaia. São parecidas.
Mas eu acho essa cor pitaia muito linda. Aí eu vou escurecer aqui perto do corpinho. Deixa eu ver se tá vendo. Perto do corpinho, ó. Tá? Ó. Puxa assim a tinta. E aqui, ó. Por causa desse amarelo que eu borrei, depois eu vou ter que retocar isso, mas não tem problema. Aí depois que secar, eu retoco. Tá? Agora eu vou pegar um pincel, que é as minhas imitação da 421 Condor, que é tipo 6, tá? E vou fazer com branco. É igual fazer o botãozinho da flor, tá? Os mesmos movimentos, ó. Faz a voltinha igual da folha. Depois eu vou pegar o pincel filezinho e fazer umas bolinhas, tá? Eu não vou fazer agora, porque depois eu vou retocar aquele amarelo, tá? Que ainda tá aparecendo, tá bom? Então, fiz aqui, ó. Agora eu pego o sépia. Cadê o sépia, dona Thelma? Minha mesa tá uma bagunça, que eu tava fazendo umas coisas enquanto o pano secava. Só Jesus na causa. Agora eu pego o sépia, ó. Vou pegar o mesmo pincelzinho. E vou pintar o corpinho dela, tá? Aí faço a cabecinha. Aí eu vou pegar o pincel zerinho, ó, de acabamento. Com o branco, ó, vou pegar esse mesmo pincel aqui, ó. Pegar um tiquinho de branco e vou pôr um pouco de luz no corpinho dela, ó. Ó. Pinguinho de tinta aqui em cima, ó, e puxo assim, ó. Pra dar a impressão que ela é redondinha. Tá? Bem pouquinho. Dá uma puxadinha assim, ó, tá? Então, agora, com o branquinho, ó, faz o olhinho dela. E a boquinha. Aí, com o sépia mesmo, a gente puxa aqui o tipo do rabinho dela, sei lá. E as anteninhas. O sépia tem que estar mais líquido, tá? Mas como é um pouquinho, vou fazer assim mesmo. É bom o sépia tiver mais líquido. Mais molinho.
E coloquei branco demais aqui na cabecinha. Só Jesus na causa. Tá, pessoal? Agora, ó, depois eu vou retocar ela, que ficou, a gente acaba colocando muito branco, ó. Aí faz umas bolinhas assim, ó. Tá, ó. Mas basicamente é assim, tá? Depois eu vou retocar lá onde tá amarelo, tá bom? Então, agora, aqui no desenho ficou mais bonitinho, ó, pra vocês fazerem em casa, tá? Mas eu vou dar uma arrumadinha nela, ela vai ficar melhor. Então, eu vou arrumar o pano aqui e vou ensinar pra vocês como eu coloco a sombra no chãozinho, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como eu coloco a sombra, né? Dá aquele efeito bonito no chãozinho. Eu pego sépia, aí eu pego um desses pincel bem lixadinho. Tô escolhendo aqui, que já era pra mim ter escolhido, mas gravação é assim. Vai dando assim os improvisos. Deixa eu ver se eu tô aqui no começo. Vou afastar um pouquinho de vocês. Isso, ó. Cuidado com o sépia, porque ele fica muito escuro, principalmente depois que seca. Eu tô com o pincel 12, tá? 815, bem lixado, bem velhinho. Eu pego a tinta só de um ladinho assim, põe bem pertinho do desenho, tá? Faço essa listinha, aí você vê onde você quer que vai a sombra, ó. Aí geralmente eu faço assim, nessa primeira folha, ó. Não tô falando que isso aqui é o certo, tá, pessoal? Eu gosto assim, eu aprendi assim, né? Minha professora fazia assim e eu gostava. Se você já faz o seu chãozinho aí que você gosta, você que te agrada e que agrada as suas clientes, que você vende, então continua fazendo, tá bom? Eu gosto desse meu chãozinho, que eu faço assim, tá? Ó. Coloco aqui perto do desenho, ó, e venho com a sujeirinha do pincel, né, descendo assim, tá? Aí, o tanto que você vai colocar de sépia depende de você, o que você gosta, tá? Eu não gosto muito escuro, então eu não ponho muito, não desço muito, tá? Ó. Deixa eu colocar vocês mais pra cá, senão vocês não vão terminar. Ainda bem que eu lembrei, ó. Aí coloca assim, ó. Tá? Ó. Até aqui. Aí, se você vê que você colocou muito sépia, aí você não gostou, sabe? Você pode vir com o marfim, ó, pode pegar o marfim, pegar outro pincel, um pincel menor, ó, pegar um pouquinho de marfim e pôr aqui onde você não colocou, dar uma clareada, ó, tá? Ó, isso aqui, você que manda. A gente tem que fazer como a gente gosta. Ó, põe mais marfim, ó, e faz assim, ó. Vai dando uma clareada, tá? Às vezes eu exagero no sépia, como eu não gosto, eu pego o marfim e dou uma clareada, tá? Então, você tem essa opção.
bom? Fica assim. Tá bom, pessoal? Então, o meu chãozinho eu faço assim. Aqui, ó, nessas bolinhas aqui, ó, que é onde a gente aplica a flor de crochê, eu não deixo assim, eu não gosto, tá? Então, da flor que eu vou pôr crochê, eu coloco uma bolinha assim, ó, de clareador. E pego a tinta, né, que vai ser as flores, né, vou pegar o amarelo canário, ó. Pego um pouquinho de tinta, tá? Mistura aqui no clareador e preencho essa bolinha. Eu não deixo, tá? Porque vai que a gente faz uma flor que tem, assim, algum espacinho. Aí, depois, você coloca, a hora que você colar a flor aqui, vai ficar parecendo pano branco. Eu não gosto, tá, pessoal? Sempre faço isso, tá bom? Sempre faço assim. Coloco o clareador, ó. E preencho isso aqui, ó. Eu tô com o pincel 10, tá? Ó. Rapidinho a gente faz. Usa o mínimo de tinta, ó. E dependendo da flor que você colocar aqui. Dei uma borradinha ali, mas depois eu arrumo. É que eu tô em pé aqui, que eu não tava me ajeitando. Pronto, já arrumei o que eu borrei. Fiquei em pé aqui atrás do suporte pra mim ver o que eu tô fazendo. Tá, pessoal? Então, eu gosto de fazer assim. Então, na próxima aula, a gente já vai pintar a cesta, tá bom? E é isso, pessoal. Vocês viram que é fácil. E aí, vocês estão vendo as folhas como estão bonitas, ó? Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem, ó. Olha como fica linda as folhas. O que vocês acham? Não vale a pena retocar? Olha como elas ficam mais bonitas. Eu gosto muito de retocar pintura. Eu retoco tudo. Eu gosto. Olha como fica bonito, ó. Me fala aí a opinião de vocês, se vale a pena retocar ou não, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula da apostila, né? Daqui uns 2, 3 dias, assim, eu vou ver, essa semana, claro, eu já trago já a aula da cesta, que é facinha, pessoal, de pintar. O jeito que eu pinto, assim, você não se perde aqui, ó, nesse risco, que as iniciantes têm tanto medo, tá? É facinha, tá? Não se preocupe. Eu vou usar ocre ouro, sépia e... cadê? O siena, tá? E o marfim. A gente vai usar essas 4 cores, tá? Pra pintar a cesta, ó. Sépia, ocre ouro, o siena natural e o marfim. E um tiquinho de branco, tá? Então, essas cores aqui pra pintar a cesta, tá? E o pincel 8, pincel 10, tá bom? Facinho. Não precisa ter medo, tá? Vocês não vão se perder aqui no meio, ó. A maneira que eu faço é bem prática, bem, assim, bem tranquila para fazer, tá bom? E eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada vocês que estão comprando a apostila, tá? Quero investir bastante aqui no canal, com esse dinheiro, comprar novos pincéis, materiais, para mim gravar aí bastante videoaula para vocês, tá? Então é isso, um beijo, fica todo mundo com Deus. Até a próxima videoaula.